O que existe depois da morte. Desde que o ser humano aprendeu a enterrar seus mortos, uma pergunta passou a assombrar todas as civilizações. O que acontece depois da morte? Antes da ciência, antes da medicina, antes da ideia de cérebro e consciência, a morte não era vista como um fim menos, mas como uma travessia perigosa. Para os povos antigos, morrer era entrar em um território desconhecido, hostil e muitas vezes cruel. Os sumérios acreditavam que, após a morte, todos iam para o mesmo lugar. Um mundo subterrâneo escuro, silencioso, onde as almas vagavam famintas, cobertas de poeira. Não havia recompensa. Apenas existência eterna, sem alegria. No Egito Antigo, o medo era ainda mais elaborado. A alma não era uma coisa só. Ela era dividida em partes. O corpo, o nome, a sombra, a essência. Se qualquer uma dessas partes se perdesse, a pessoa poderia desaparecer para sempre. Por isso, mumificavam os mortos com extremo cuidado. Não era vaidade, era pânico. Um erro no ritual podia condenar a alma ao esquecimento eterno. Os egípcios acreditavam que, após a morte, o coração seria pesado em uma balança. Se fosse mais pesado que uma pena. Se fosse carregado de culpa, a alma era devorada por uma criatura monstruosa. Não havia perdão. Não havia segunda chance. Na Grécia Antiga, o além também não era confortável. O mundo dos mortos era governado por Hades, um reino frio e cinzento. As almas atravessavam um rio conduzidas por Caronte, o barqueiro, mas havia um detalhe perturbador. Se o morto não fosse enterrado corretamente, ou não tivesse uma moeda para pagar a travessia, sua alma ficaria vagando para sempre às margens do rio, consciente e desesperada. Por isso, moedas eram colocadas nos olhos ou na boca dos mortos. Não era tradição, era medo puro. Já entre os romanos, acreditava-se que os mortos mal resolvidos retornavam. Espíritos inquietos, conhecidos como larvas, vagavam pelas casas à noite. Para afastá-los, rituais eram feitos com fogo, palavras específicas e até oferendas de sangue. Com a chegada da Idade Média, o terror ganhou novas formas. A morte passou a ser vista como um julgamento imediato. Não havia espera, não havia descanso. O céu e o inferno eram destinos reais, vívidos, descritos com detalhes tão gráficos que as pessoas adoeciam de medo. O inferno medieval não era simbólico, era um lugar de dor física eterna, fogo que não consumia, gritos que nunca cessavam, corpos queimando sem morrer. A simples ideia de morrer dormindo aterrorizava, porque não haveria tempo para confissão. As pessoas dormiam rezando, acordavam agradecendo por ainda estarem vivas. Nesse período, surgiu um medo ainda mais perturbador: ser enterrado vivo. Sem métodos confiáveis para confirmar a morte, relatos de pessoas acordando dentro do caixão se espalharam. Corpos exumados com marcas de unhas na madeira, bocas abertas, expressões de pânico congeladas no rosto. Esse medo era tão real que surgiram os chamados caixões de segurança, com sinos ligados ao interior. Se o morto acordasse, poderia tocar o sino. Alguns cemitérios tinham vigias noturnos, apenas para ouvir esses sons. A ideia de acordar morto, consciente, preso na escuridão, transformou a morte em algo ainda mais aterrador do que a própria vida. Em várias culturas, acreditava-se que a alma permanecia próxima ao corpo por dias. Se alguém morresse com raiva, culpa ou desejo de vingança, essa alma poderia se recusar a partir. Assim nasceram as histórias de fantasmas, aparições e assombrações. No Oriente, o conceito de reencarnação também não era reconfortante. Acreditava-se que uma vida mal vivida poderia levar a um renascimento em sofrimento. A morte não libertava menos. Ela reciclava a dor. Com o avanço da ciência, muitas dessas crenças foram descartadas. Passamos a falar em cérebro, sinapses, desligamento da consciência. Mas, curiosamente, o medo nunca foi embora. Relatos modernos de experiências de quase morte descrevem túneis escuros, vozes, sensação de estar sendo observado. Outros falam de vazio absoluto. Um
nada consciente, uma escuridão sem tempo. E talvez seja isso que mais assusta, porque se antes o terror vinha de monstros, demônios e julgamentos, hoje ele vem da possibilidade de que não exista nada, ou pior, que exista algo que não conseguimos compreender. A morte continua sendo o maior mistério humano. Nenhuma tecnologia conseguiu atravessá-la e voltar com respostas definitivas. Cada época apenas trocou o nome do medo. Antes chamávamos de inferno. Mas, no fundo, a pergunta é a mesma que ecoa há milênios. Quando o coração para, quando o corpo silencia, quando tudo escurece, algo nos espera? Ou a consciência simplesmente apaga? Para sempre? Talvez a resposta seja tão perturbadora que a humanidade inteira preferiu criar histórias para suportar o silêncio. Nos siga para mais histórias do desconhecido.